Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos começando mais um CRE, nosso Centro Reformado de Ensino. E hoje um pouquinho diferente, nós não estamos ao vivo. Esse vídeo vai ser postado após a gravação para que os irmãos possam conferir. Então, infelizmente, hoje nós não conseguiremos responder perguntas de quem não está aqui presente. Esse é um dos problemas de quem não participa aqui conosco presencialmente. Não tem o privilégio de participar com perguntas quando acontece o que aconteceu hoje, que ficamos sem a internet para poder fazer a transmissão. Mas isso não impede que nós possamos desenvolver o estudo e que, em outros encontros, perguntas que possam ter sido, possam vir à sua mente, você possa fazer depois, tá certo? Esperamos logo em breve postar esse vídeo e então poder ter os irmãos aí participando, tá bom? Vamos orar, pedindo a Deus que dirija esse nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui e porque o Senhor nos permite abrir a Tua Palavra e, Senhor, colocar nossos corações diante do trono da graça para recebermos conhecimento, entendimento da Tua parte. Abençoa, portanto, o Teu povo aqui reunido e que possamos fazer tudo isso para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nós vamos cantar, louvando ao Senhor. Vamos ficar em pé. O irmão Gabriel vai nos conduzir em adoração. Grandes são as tuas obras, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência.
para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Pode sentar. Nós vamos começar nosso estudo de hoje. Nós vimos na semana passada o tema da eleição incondicional. Nós começamos a falar sobre o tema da eleição incondicional, que é também chamado de o segundo ponto do calvinismo. A eleição incondicional, como vocês bem sabem, ela é fundamentada nas Escrituras a partir da concepção da soberania de Deus, e especialmente numa consequência lógica do próprio grande problema da depravação total. Nós vimos que a própria depravação total, ela exige uma eleição incondicional, porque se o homem está em total depravação diante de Deus, não há mérito nele, não há qualquer escolha que ele possa fazer que o leve a ser o eleito de Deus, ou que mesmo uma previsão da parte de Deus para que ele elegesse esses homens. Então, nós vimos que essa eleição está fundamentada nos decretos de Deus, na sua santa glória, sua santa vontade, e que Deus se agradou em eleger algumas pessoas para a salvação, tendo deixado outras para a morte eterna. Nós vimos isso. Vimos também que essa eleição ela é eterna e imutável, quer dizer, não há como mudar essa realidade, uma vez que ela foi dada por Deus e ele é imutável. E, portanto, há um número certo, definido, de pessoas as quais o Senhor escolheu e elegeu segundo a sua santa vontade.
É bom lembrar, quando a gente fala de uma eleição desse tipo, uma eleição imutável, uma eleição eterna, uma eleição determinada com um número completo, nós estamos nos opondo à visão católica romana e à própria visão arminiana de eleição. Vocês lembram no nosso encontro sobre a doutrina da predestinação, que deu para falar um pouquinho sobre o arminianismo na sua visão de predestinação, e nós falamos também um pouquinho da relação direta que há entre a doutrina sobre predestinação do catolicismo e do arminianismo. Só para vocês lembrarem, na concepção católica romana, há uma conexão entre Cristo e a igreja. Então, o católico, na sua doutrina, do seu catecismo, vai entender que o eleito de Deus é Jesus. Presta bem atenção no raciocínio. O eleito de Deus é Jesus. E uma vez que Jesus é o eleito de Deus, então a igreja romana é a eleita de Deus, porque a igreja está unida a Cristo. É como se fosse, inclusive, a mesma coisa. A ponto de, assim como Cristo confere graça, a igreja confere graça também. É nesse sentido, portanto, que se Cristo é o eleito de Deus, a igreja é a eleita de Deus. Então, na verdade, a eleição está associada com a ligação das pessoas à igreja. Então, não há um número definido por Deus. O número, na verdade, é a igreja. Quem estiver ligado a ela, está salvo. Quem não está ligado a ela, está condenado. Essa é a visão católica romana, que entende que não há salvação fora da igreja católica. Isso é o que está nos catecismos, ou melhor, no catecismo católico. Ainda que você vai ver que na visão popular do catolicismo não há essa descrição toda. Talvez se você já foi de origem católica, talvez não tenha todo esse entendimento, mas é isso que está no fundamento. O arminianismo tem uma semelhança com isso também, porque o arminianismo vai entender uma eleição coletiva. Assim como Deus escolheu Israel como seu povo, Deus escolheu a igreja como seu povo. Portanto, igreja e Israel são coletivos, são instituições, e elas são eleitas de Deus. Mas não há uma eleição individual. Eles, quando vão interpretar o texto de Romanos 9, vão negar essa eleição individual. Nós, por outro lado, não cremos assim. Nós entendemos que há um número, sim, tão certo e definido, que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Essa concepção nós extraímos da própria ideia de salvação. Que Deus, Ele salva pessoas, Ele não salva instituições. O sangue de Cristo foi para redimir indivíduos e não grupos. Deus não nos trata como trata bois, né? Não é uma boiada, mas são pessoas, indivíduos. E Ele se relaciona conosco de forma individual. É claro que há a ideia de que a igreja é o ajuntamento, a assembleia do povo de Deus, dos eleitos de Deus. Nesse sentido, a igreja é a eleita de Deus. Mas ela é eleita de Deus conquanto ela se componha dos eleitos de Deus. Então, o coletivo, ele necessita do individual. Para que haja a igreja, precisa haver pessoas. Então, essa noção, que já vimos nos textos, ela vai nos dar uma concepção sobre a eleição como eterna e imutável. Ela também é incondicional, já vimos também essa questão do não haver, né, nenhuma condição, nenhum requerimento de Deus para que Ele se direcione em amor a esses indivíduos, mas antes Ele amou primeiro
para que eles possam receber qualquer graça de sua parte. Então, nós vimos isso e concluímos na semana passada com a doutrina da concursos, ou da concorrência. Ela é fundamental para a gente compreender a doutrina da predestinação, porque a doutrina da concursos ou concorrência trata do aparente paradoxo, né, da aparente antinomia ou contradição entre a soberania de Deus, os decretos de Deus e a ação humana e a responsabilidade humana. Porque, como já temos visto, se Deus determinou o número de eleitos, então isso significa que não é necessário que nenhum desses eleitos faça qualquer coisa. Inclusive, não é necessário que eles aceitem a mensagem do Evangelho. Claro que não. Porque aprove ao Senhor que nos decretos, na sua forma como Ele predestinou todas as coisas, Ele predestinasse também os meios, olha aqui, ó, os meios conducentes para esse fim. Quer dizer, as formas como essas coisas vêm a acontecer. Em outras palavras, os eleitos, uma vez eleitos, necessitam ser remidos por Cristo, precisam ser eficazmente chamados, precisam do Espírito Santo para modificar seus corações, precisam ser justificados, adotados, santificados e guardados pelo poder da fé salvadora. Então, ser um eleito de Deus não inviabiliza as ações conducentes, quer dizer, os meios para que essas coisas aconteçam. É só a gente pensar o seguinte: nós temos um Deus que sabe os fios do nosso cabelo, Deus que sabe todas as copos d'água que a gente já bebeu na vida. Deus sabe todas as coisas. A pergunta é, essa soberania de Deus impede que nós estejamos agindo quando estamos pegando um copo d'água, quando estamos dormindo, acordando, quando estamos trabalhando, ou seja lá o que estejamos fazendo? Não. Nesse sentido é que a própria tradição reformada entende que a vontade do homem, ela não é coagida pela vontade de Deus. Perceba, a vontade do homem pecador, o homem mau, ele vai desejar o mal. Mas a partir do momento que o Senhor transforma o coração do homem, ele também vai agir em favor do Senhor. Isso não é, claro, algo que foi produzido no seu próprio coração por si mesmo, mas porque Deus transformou. Mas uma vez que isso acontece, nossa ação é real, né? Então, nós não estamos negando de forma alguma que os homens hajam e que eles precisem tomar uma decisão. É muito comum as pessoas pensarem o seguinte, dois exemplos aqui para a gente entender o que eu quero dizer. Primeiro, se você defende a doutrina da predestinação, é muito comum as pessoas dizerem o seguinte: então você é contra, por exemplo, que alguém diga, ou alguém fale assim, não, eu aceitei Jesus. Será que a palavra aceitar Jesus é uma expressão errada? Depende. Depende do que significa aceitar Jesus. Porque se aceitar Jesus significa aceitar a palavra do Evangelho em Jesus Cristo para a minha vida, isso está nos escritos dos apóstolos, os Atos dos Apóstolos, você encontra exatamente isso. As pessoas passando a crer, a aceitar a palavra de Cristo. Então, se essa aceitação está associada à própria ideia de crer em Jesus, crer em sua obra, não há nenhum problema em usar essa expressão. O problema é que muitas vezes aceitar Jesus é como se você estivesse aceitando uma promoção na feira, né? Então o feirante lá está vendendo um palma de banana, está mais barato, você aceitou a promoção. Veja, não é isso. Isso aí não tem, né? O Senhor Jesus não é um objeto de mercado, né? Não é nada para ser vendido. Então há sim um espaço para a gente usar essa expressão dentro de um contexto. Eu não vejo problema nenhum de a gente usá-la. Outra coisa, é muito comum pensar o seguinte: a doutrina da eleição incondicional, ela é contrária à
evangelização. Essa é a mais clássica. É pensar o seguinte, ora, se as pessoas já foram eleitas, já foram predestinadas, então, para que evangelizar? Não é pergunta coerente? Não, não é coerente. É exatamente o contrário. Porque elas foram eleitas, é que vale a pena evangelizar. Preste atenção. Imagine o seguinte cenário. Você sai para pregar o evangelho. E a doutrina que você crê é que não há eleição. Você vai perder seu tempo. Porque se não houve eleição, não há redenção. Se não há redenção, não tem do que pregar. As pessoas não serão salvas. Agora, a doutrina da predestinação é a garantia e a certeza de que, ao pregar o evangelho, aqueles a quem o Senhor escolheu, esses crerão. É certo que crerão, ao ouvirem do chamado do evangelho. Então, a doutrina da predestinação, ela não anula a evangelização. Antes, ela afirma a necessidade de evangelização, porque assim como ele predestinou os fins, também os meios, as formas como isso aconteceria. E assim é a vontade de Deus, que todos os seus eleitos creiam através do chamado para a fé em Cristo Jesus. Né? Então, tudo isso nós já vimos na aula passada, estou fazendo uma rápida revisão. Agora nós entramos numa questão um pouco mais espinhosa, arenosa, poderíamos dizer assim. A Confissão de Fé de Westminster, ainda no capítulo 3, na seção 7, diz o seguinte: segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, para o louvor de sua gloriosa justiça, o resto dos homens foi Deus servido, não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Então aqui nós estamos falando da reprovação. Assim como o decreto de Deus envolve predestinar pessoas para a salvação, também envolve reprovar aquelas que ele não quis salvar. Eu sei, nós entramos aqui numa seara um pouco mais difícil, mas vamos ver uns textos bíblicos que nos ajudem a compreender essa situação. Provérbios 16, 4. Diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Então, observe que o texto está nos dizendo que Deus, segundo a sua própria vontade, criou pessoas que, sendo ímpias, foram criadas para o dia da calamidade. Em outras palavras, para a perdição. Em outras palavras, para a morte eterna. Vamos lá para Romanos capítulo 9. A gente leu a primeira parte, né, do capítulo. Vamos ler agora a segunda parte. Romanos 9, 19 ao 33. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória
nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos ficar até aqui, mas aqui nós já observamos que a pergunta retórica, né, de Paulo é: e aí? Você pode perguntar: e aí, do que se queixa o Senhor? Diante dessa soberania, diante desse poder de escolha, tem misericórdia de quem quer, endurece quem não quer? Ué, de que se queixa ele? Ou quem pode resistir à sua vontade? Ou será que é justo isso? Essa é a pergunta que sempre é feita. É justo Deus não ter predestinado todos? A resposta é: pode acaso o vaso reclamar do oleiro porque fez assim? É uma resposta dura. É uma resposta que aperta o coração. Porque o que Paulo está dizendo no final das contas é: você não está em posição para julgar Deus. Você diz: ele deveria ter salvado todos. E a pergunta é: acaso você é Deus? Acaso você pode querer questionar a Deus? Não. O que Paulo, portanto, nos fala é: o soberano Senhor tem poder para fazer o que Ele quiser, e vontade para fazer o que Ele quiser, e aprove a Ele fazer do mesmo barro, quer dizer, da mesma massa de pessoas, poderíamos dizer assim, da mesma humanidade, destinados para a honra, destinados para a desonra, segundo a sua inescrutável vontade, o inescrutável conselho de sua própria vontade. Por que inescrutável? Porque nenhum de nós alcança. Nenhum de nós pode chegar lá. Nenhum de nós pode compreender essa santa vontade de Deus. Portanto, quando nós olhamos para a dura doutrina da reprovação, nós precisamos considerar que sim, Deus seria justo se, segundo sua vontade, simplesmente tivesse destinado todos ao inferno. Todos. E seriam todos levados ao inferno pelos seus próprios méritos pecaminosos. Mas aprove ao Senhor amar. Amar àqueles que, enviando o seu Filho, Ele os redimiu para si mesmo. A doutrina do amor de Deus é uma doutrina muito complexa. Inclusive, recentemente, nós estivemos fazendo exposição dos atributos de Deus, e até o reverendo Daniel Lira fez uma exposição sobre o amor de Deus, e com base no Arthur W. Pink, ele colocou claramente a relação do amor de Deus com os eleitos, e a exclusividade desse amor aos seus eleitos. E foi questionado se Deus amaria também os ímpios, ou melhor dizendo, os réprobos, aqueles que não foram eleitos de Deus. Se havia amor da parte de Deus direcionado a esse grupo também. Na época, Daniel falou não, depois ele até refez um pouco a sua resposta nos grupos de WhatsApp. Mas deixe-me tentar colocar algumas questões para vocês aqui. De fato, há diferentes amores em Deus, ou da forma como Deus direciona esse relacionamento. É preciso lembrar que amor não é sentimento. Amor não é meramente uma questão de sentir algo e gostar de alguém. É mais do que isso. Amar envolve ação. Amar envolve a lei do Senhor. Agir mediante a lei, conforme a lei, para com aquela pessoa. Então, nesse sentido, a Bíblia nos fala, sim, que há um amor de Deus que é direcionado à humanidade em geral. Esse amor
não diz respeito à salvação. Não é um amor salvífico, porque se fosse salvífico, todos seriam salvos. Mas é um amor que corresponde a agir, inclusive de forma graciosa, mesmo com aqueles destinados para a perdição. Essa graça, que nós chamamos de graça comum, faz com que Deus haja para que essas pessoas, nesse mundo caído, ainda possam ter algum benefício da parte de Deus, como a própria vida já é um benefício, ainda que eles não recebem graça suficiente para a salvação, né? É nesse sentido, portanto, que há um amor de Deus. Estaríamos falando, por exemplo, do amor expresso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna? Acho difícil. Eu, nesse sentido, prefiro pensar na argumentação do puritano John Owen, que percebe que a palavra mundo direcionada ali pode significar, e significa, a humanidade, em termos mais genéricos, quer dizer, todos os tipos de pessoa, porque o amor de Deus não é direcionado para uma etnia, mas para todos os tipos de pessoa, quer dizer, todas as etnias desse mundo. Mas de forma ainda mais específica, o texto aponta também para um amor de Deus direcionado para os que creem, em outras palavras, para os eleitos. Então, há um amor de Deus destinado de forma exclusiva aos eleitos. E é nesse sentido, portanto, que nesse amor ele glorifica o seu nome, mostra a sua misericórdia para com aqueles a quem ele predestinou para a salvação, enquanto que ele não manifesta esse mesmo amor para pessoas a quem ele preparou para a perdição. Nós podemos dizer, em geral, né, a gente pode chegar e dizer assim, olha, Deus ama você, você pode dizer isso, uma pessoa que você não conhece ou que é um incrédulo, você pode dizer, ó, Deus te ama? De uma certa forma, sim. Se ela está viva, há algo da parte de Deus que permite que ela esteja viva. Então, só por isso, já há uma graça, já há bênção. E como nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, nós devemos considerar todas as pessoas como campo missionário. Se nós soubéssemos, quer dizer, se Deus tivesse nos dado o listão, né, a gente poderia ir direto nos indivíduos. Mas não foi assim que Deus quis fazer. Ele resolveu que nós, como igreja, proclamássemos e chamássemos a todos, indistintamente. Ainda que, dentre todos os que são chamados, alguns virão. Alguns terão seu coração transformado e virão beber da fonte. Outros, não. Aqueles que vierem, virão porque foram eleitos. Aqueles que não vierem, não virão porque são reprovados. É nesse sentido que conta-se, né, da ilustração de uma porta que está escrito, vinde a mim. E aí, o indivíduo abre a porta, entra, e atrás da porta está escrito, eu te chamei. É a ideia de que ele quem chama, ele quem capacita, ele quem proporciona para que os eleitos possam crer. Assim como também é ele quem faz com que, pela sua vontade, os ímpios não venham a crer. Quando a gente fala, ele faz com que, é claro que a gente precisa tomar alguns cuidados, e eu vou entrar nesses cuidados agora. Mas, muitas vezes, as pessoas têm certa dificuldade na doutrina da dupla predestinação, porque temem muito em entender que há da parte de Deus uma posição ativa em impedir que pessoas que querem crer, creiam. Não é bem assim. Não é bem assim. É verdade que quem não crê porque não quer. Em outras palavras, melhor dizendo. Quem não crê
porque o seu coração está embebido de pecado, escravizado pelo pecado, e jamais desejará a salvação naturalmente. Mas nós precisamos lidar com alguns textos bíblicos muito sérios, como, por exemplo, o endurecimento do coração de Faraó, citado pelo próprio apóstolo Paulo aqui em Romanos 9. Precisamos lidar também com Isaías, capítulo 6, quando no chamado de Isaías ele diz: você está sendo chamado para pregar, para que, ouvindo, não ouçam, vendo, olhando, não vejam. Então, é aquela ideia da condenação de Deus em transformar os indivíduos incrédulos e idólatras em iguais aos seus ídolos. Porque o ídolo não vê, não fala, não ouve, ídolo não faz nada. Deuses falsos. Aqueles que se juntam aos deuses falsos, seu coração, sua vida se torna associada a essa idolatria. E nesse sentido, portanto, Deus está julgando essas pessoas mediante a sua idolatria. É a mesma coisa quando Jesus, sendo perguntado por que falava em parábolas, ele diz isso também. Ele falava em parábolas para que muitos daqueles que estavam ali, ouvindo, não entendessem. Ora, mas parábola era um método, nós já vimos isso, é um método de ilustração, didático, para que as pessoas compreendam a palavra. Como que Jesus pode usar um recurso para impedir que as pessoas compreendam? Porque nós estamos falando também da doutrina da reprovação. E o evangelho, ele tem um duplo aroma. Aroma de vida, aroma doce para aqueles que creem, mas um aroma de morte, pavor para aqueles que não creem. Aqui nós temos os cânones de Dort, no capítulo 1, o artigo 6, que diz assim, procede do decreto eterno de Deus conceder, no tempo devido, o dom da fé a alguns e não a outros. Pois ele conhece todas as suas obras desde a eternidade e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. De acordo com este decreto, ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclina a crer. Entretanto, segundo o seu justo juízo, ele deixa os eleitos em sua própria malignidade, os não eleitos, em sua própria malignidade e dureza. E aqui, especialmente nos é revelada a profunda, misericordiosa e ao mesmo tempo justa distinção entre homens igualmente merecedores de condenação, que é o decreto da eleição e da reprovação, revelado na palavra de Deus. Embora os homens perversos, impuros e volúveis o distorçam para a própria destruição deles, esse mesmo decreto proporciona consolação indizível às almas santas e tementes a Deus. Então aqui nós nos deparamos com a ideia dessa dupla predestinação. Vamos ver esses textos que estão citados. Atos, capítulo 13, versículo 48. Atos 13, versículo 48, que diz assim: os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, esse texto, inclusive, nós já lemos, mas é um texto que nos ajuda a perceber a diferença daqueles que foram eleitos para a salvação e daqueles que foram deixados na reprovação. 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 8, que diz assim: e pedra de tropeço e rocha de ofensa, que é uma construção anterior, mas ele refere-se, explica o que é essa pedra de tropeço. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aqui Pedro
está falando sobre dois grupos. O grupo dos eleitos da igreja, a igreja eleita, você vai ver isso no versículo 4. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Então, aqui veja aquilo que a gente conversou sobre a doutrina católica, a relação entre a igreja e Jesus. Pedro está dizendo, assim como a pedra rejeitada, que é Jesus, foi eleita de Deus e preciosa, a igreja também, pedras vivas, são edificados casa espiritual a partir do próprio Cristo. Há, de fato, uma relação entre a igreja e Jesus, mas, de modo algum, depreendemos disso que a eleição é meramente para Jesus, ou meramente para um coletivo da igreja, enquanto que nós precisamos entender os indivíduos. Por isso, o versículo 9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Entendem? Então, o versículo 8 diz que há aqueles que foram destinados e, por isso, desobedecem a palavra e tropeçam na palavra. Enquanto que há aqueles que são de propriedade exclusiva de Deus. Nós podemos dizer que há uma diferença entre aqueles que foram predestinados para ser propriedade exclusiva de Deus e aqueles que foram predestinados para ser, para tropeçarem na palavra? Não. Não há diferença alguma neles. Se houvesse, a eleição não seria incondicional. Todos estão nessa mesma condição de pecadores de Deus, né? Pecadores diante de Deus. Como nós já vimos, dentro da estrutura do decreto de Deus, né, ele considera, de fato, o pecado humano. É claro que aí vai ter a distinção entre os supralapsários e os infralapsários, que já vimos anteriormente, que para os infralapsários, o decreto do pecado, da queda do homem, é anterior ao decreto da eleição, enquanto que para os supralapsários, o decreto da eleição é anterior. Ele decreta a eleição para construir a história, dentro da história, a própria queda. Para os infralapsários, ele decreta, né, para a sua própria glória, a própria queda, para então decretar a solução dessa queda. Nós poderíamos dizer que a linguagem do cânone de Dort, de fato, é uma linguagem que aponta, que favorece uma doutrina infralapsária. Até, por exemplo, pelo próprio uso aqui, ele deixa os eleitos, os não eleitos, em sua própria malignidade e dureza, né? Então, essa ideia de deixar, essa ideia de apenas deixar como eles já estavam, dá uma noção do decreto da queda antes do decreto da eleição. Dá para bater o martelo? Não. Então, quem diz que bate o martelo, aí eu questiono, né? Porque nós temos supralapsários e infralapsários que tanto caminham com os cânones de Dort, como também com os padrões de Westminster, e deveriam viver tranquilamente, né, em convergência, porque creem essencialmente na mesma coisa, uma diferença tão pequena, ainda que seja valiosa em termos de revelação bíblica, mas é pequena, há muita coisa mais importante que isso. Mas o ponto aqui é, de fato, considerarmos que Deus, segundo a sua vontade, escolheu, de fato, uns para que fossem salvos por meio de crer em Jesus Cristo, enquanto que outros ele não deu essa mesma condição. Uma questão importante que sempre é trazida quando nós entramos na questão da reprovação. Será que Deus é o autor desse pecado? Ora, seja para os infralapsários ou para os supralapsários, um problema pode surgir. E vocês sabem que, na discussão lá dos cânones de Dort, dos sínodos de Dort, essa era a grande acusação contra os calvinistas. Os calvinistas acusavam os arminianos de estarem defendendo uma doutrina católica romana, e os arminianos acusavam os calvinistas de fazerem Deus autor do pecado. Obviamente, todos negavam isso.
O ponto que nós precisamos ver, e aqui a confissão de fé ela é exata, é que, de fato, a doutrina calvinista crê que Deus não é o autor do pecado. Vamos lá. A confissão de fé é o capítulo 3, seção 1. Desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Parou aqui um pouco. Tudo o que acontece é tudo mesmo, até o pecado. Então Deus decretou, ordenou tudo até o pecado, pela sua vontade e pelo conselho santo e eterno dele. Então, Deus decretou o pecado. Porém, diz a confissão, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das coisas ou das causas secundárias. Em vez disso, é estabelecida. Aqui, queridos, nós entramos numa discussão longa, uma que a gente já tem entrado, que é, essa relação entre a vontade de Deus e a vontade humana. O decreto de Deus e a responsabilidade humana. Mas o ponto que a gente precisa destacar é: o homem peca. Quem pecou? O homem ou Deus? Essas são questões importantes. E eu queria trazer para vocês um texto, uma narrativa bíblica, que ajude a gente a entender essa história. E eu sempre uso essa história porque eu acho ela muito ilustrativa. E ela se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Não, é segundo livro de Samuel. Eu sabia que era o segundo, eu escrevi errado. Segundo livro de Samuel, 24. Pronto. E aí eu vou abrir junto aqui, primeiro livro de Crônicas, 21. Primeiro Crônicas, 21. Pronto. Vou fazer a leitura dos dois primeiros versículos, tanto de 2 Samuel, como de 1 Crônicas. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Agora, 1 Crônicas 21, 1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Nós temos a mesma história, o mesmo verbo incitar sendo usado, com origens diferentes. No livro de Samuel, nós temos Deus como a origem da incitação de Davi para fazer o censo. Lembra que esse censo trouxe a Davi juízo de Deus, ele pecou contra Deus quando fez esse censo, e, consequentemente, inclusive, teve duras consequências para o povo de Israel. No livro de Crônicas, já diz que é Satanás que fez isso. A primeira pergunta é: e aí? Quem fez? Foi Deus? Foi Satanás? Ou foi Davi? Porque, no final das contas, se você ler a narrativa toda, Davi é quem sofre o juízo. Inclusive, Davi tem de escolher um castigo, uma punição que Deus destinará contra ele e contra Israel por causa desse pecado. Então vamos pensar juntos aqui. Nós temos uma ação pecaminosa de Davi, que a Bíblia diz que foi Deus quem incitou e o diabo quem incitou. Mas que Davi foi responsável por essa ação.
Aqui nós temos a oportunidade de aprender o que é responsabilidade na Bíblia. A responsabilidade é de Davi, porque foi Davi que agiu. É por isso que os nossos irmãos de Westminster disseram que o decreto de Deus não anula a liberdade ou contingência das coisas secundárias e nem violenta a vontade da criatura. O que significa isso? Que Davi usou de sua vontade para pecar contra Deus. Mas foi o próprio Deus que determinou que ele fizesse assim. E foi Satanás um instrumento de Deus para incitar Davi a pecar. Davi não pode culpar o diabo e nem pode culpar Deus. Se pudesse, a Bíblia nos daria isso, né? Ou vocês acham que os nossos irmãos autores aqui da Bíblia, eles se confundiram na hora de relatar o texto? Não. Esse texto é o fundamento para a gente compreender por que Deus não é autor do pecado, mesmo ele tendo decretado o pecado. Porque o decreto de Deus a respeito do pecado não faz de Deus executor do pecado. Por isso, Tiago, aí sim, Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago 1, versículo 13 ao 17, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Olha, Davi não podia dizer isso, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Percebem? Então aqui o que nós temos? Não há como dizer de Deus como autor do pecado. Porque Deus não tenta ninguém, Deus não leva ninguém a pecar. Mas Deus decretou o pecado. E aí, como entender isso? É mais fácil aceitar do que entender. É mais fácil olhar para a história de Davi como um exemplo e dizermos, ok, o Deus que criou todas as coisas é o Deus também que decretou tudo o que acontece, sem que ele seja o tentador, porque o tentador é outro, é o diabo, e as nossas próprias cobiças, né, a nossa própria vontade de pecar, e a vontade humana não é violentada, nem a liberdade da contingência das causas secundárias. Os teólogos vão caminhar para tentar desenvolver uma filosofia para explicar isso, e tem uma série de argumentos em relação a isso, que alguns melhores e outros piores, mas o ponto aqui, e envolve essa doutrina da concorrência que nós já vimos, é que a Bíblia nos fala e nós nos calamos. A Bíblia diz, Deus decretou todas as coisas, até o pecado, e o homem é o responsável, sem que as causas secundárias sejam anuladas. Causas secundárias seriam essas, as questões da vida. Por exemplo, Deus decretou que não tivesse internet aqui hoje, para que nós pudéssemos transmitir. Deus decretou isso. Mas, na história, no cumprimento desse decreto, certamente há um problema físico, um problema estrutural, que seja da operadora, seja do nosso modem, seja o que for, impediu que nós tivéssemos internet hoje. Mas está nos decretos de Deus. Mas essas coisas não acontecem no espaço, sem que haja uma relação de causa e efeito.
Assim como, por exemplo, para vocês chegarem aqui, vocês tiveram um transporte, nem que tenham vindo a pé, usaram o transporte das pernas. Vocês se arrumaram, Deus decretou tudo isso, mas vocês fizeram. E causas secundárias vão acontecendo a cada milésimo de segundo. Tudo isso decretado por Deus, ainda que essas causas sejam reais. Reais. Então, por exemplo, eu dei uma topada, estourei o meu dedão. Aí eu falo, Senhor, precisava ter decretado isso? Não, tudo bem, decretou. Mas quem mandou você não prestar atenção na quina do móvel? A culpa é sua. Entendeu? Então, essa é a relação entre a nossa responsabilidade e o próprio decreto de Deus. De modo que não faz jamais de Deus o autor do pecado. Antes, afirma que ele não tenta ninguém e que nós somos, de fato, aqueles que somos tentados pela nossa própria cobiça, pelos nossos próprios desejos pecaminosos e, é claro, a ação de Satanás, que faz aí o seu servicinho sujo, como aconteceu com Davi. Conclusão para hoje. Quais são os benefícios de nós entendermos e compreendermos bem a doutrina da eleição incondicional? Primeiro, nos trará humildade. Nenhum de nós foi eleito pelos seus próprios méritos. Nós não somos melhores que ninguém. Não há em nós nada que diga, o Senhor olhou para mim porque eu sou ouro de Ofir, porque eu sou melhor que os outros. Não. Deus me amou sem que eu tivesse nada para lhe oferecer. Deus me amou, Deus me redimiu, porque Ele quis. E eu não posso me orgulhar disso. Segundo, incentiva o nosso amor por Deus. Sermos lembrados do amor de Deus tão grande que nos alcançou a amá-lo. Amá-lo sobre todas as coisas, amá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade, com toda a nossa força. Também vai enriquecer a nossa adoração. Reconhecer o poder e a soberania de Deus, a eleição, que o povo reunido é o povo eleito de Deus, adorando a Ele, nos dá mais força para adorar. Nós estamos adorando porque Ele nos chamou. Nós estamos aqui reunidos porque Ele, pela Sua palavra, alcançou os nossos corações e por isso podemos nos alegrar, por isso podemos louvá-lo. E por fim, como eu já tinha dito, nos encoraja a evangelizar. A doutrina da eleição nos garante que a pregação do Evangelho é o meio suficiente e eficaz para a conversão de todo homem. Não há eleito de Deus que não se dobre de joelhos diante da pregação do Evangelho. Que estímulo! Nós somos levados a evangelizar e pregar a palavra de Deus porque, dentre a humanidade, há os eleitos do Senhor e eles se curvarão diante do Senhor mediante a pregação da palavra e nada pode impedir isso. Nada. O poder da palavra e do Espírito Santo, que chama aqueles a quem Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. A eleição incondicional, o segundo ponto do calvinismo, é doutrina fundamental para entendermos a salvação, o processo de salvação, mas não só isso. Para entendermos de fato como podemos nos relacionar com o próprio Deus, como podemos nos conhecer melhor e como podemos estar mais aptos a adorar e a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ter um momento para perguntas. Se alguém quiser fazer uso da palavra, tem uma pergunta aqui. Vá, minha irmã, é porque precisa para gravação, para facilitar. Não, então, Aham. uma pessoa que é eleita tem como ela se desviar? Uhum. Ela perde a salvação? Uhum. Ou era porque não era para ela estar entre nós? Ótimo, boa pergunta. O quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Eu vou entrar com mais detalhes para essa pergunta lá no finalzinho. Mas já agora eu posso lhe adiantar. Os eleitos de Deus,
eles podem ter um tempo de escuridão do coração. Podem ter um tempo de dúvida e até de pecado. Mas todos aqueles que são eleitos de Deus, eles também têm o Espírito Santo que nunca os abandona e que os faz recobrar a alegria da salvação e faz com que eles voltem a se dobrar diante do Senhor. Mas há os meios pelos quais isso acontece. Deus pode usar pessoas para falar, Natã, profeta Natã com Davi. Deus pode usar uma canção, Deus pode usar uma pregação num culto, muitas outras coisas. Há os meios, mas os eleitos de Deus jamais caem em uma apostasia, em um desvio da fé a ponto de não voltarem. Eles voltam, tal e qual o chamado filho pródigo, que na verdade é o Deus que é pródigo, né? Então, o filho pródigo é uma história de um eleito de Deus que foi, mas voltou. E teve, inclusive, os meios que Deus usou para isso. Mas esse é o quinto ponto. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Salvo para sempre, isso aí com certeza. O sangue de Cristo não pode ser cancelado. Aqueles por quem Cristo morreu, terceiro ponto, vamos tratar no próxima aula, que é a expiação limitada. Aqueles por quem Cristo morreu, o seu sangue jamais pode ser derramado em vão. E, uma vez que eles tiveram seus pecados expiados por Cristo Jesus, foram redimidos, eles não podem voltar à condição de ímpios. Eles podem até se desviar desse caminho, mas voltarão mediante a operação do Espírito Santo. Porque os arminianos, eles falam que pode perder a salvação, né? Isso. Ainda que no início do movimento, lá no Sínodo de Dort, inicialmente, eles entendiam que não havia elementos suficientes para ter certeza se haveria ou não essa perda da salvação. Aí no desenvolvimento posterior, você tem sim, hoje o arminianismo em geral defende, há arminianos que não defendem isso, mas em geral defende que é possível que um verdadeiro crente receba a fé, seja justificado, seja santificado e a si mesmo vá para o inferno. Então, essa doutrina ela é muito difícil de ser provada biblicamente, né? Como é que aquele que ouviu a voz do pastor, que recebeu o Espírito Santo de Deus, que teve o coração transformado, que foi justificado diante de Cristo, diante de Deus por Cristo, que iniciou o processo de santificação, ainda assim vá para o inferno. Contra isso, inclusive, há um capítulo nos Cânones de Dort que trata sobre a certeza da salvação. E diz que os arminianos pecam nesse sentido, porque eles fazem com que ninguém possa ter certeza da salvação. Porque se é possível perder a salvação, todos nós aqui podemos perder a salvação. Em outras palavras, nós só saberemos que somos salvos, só poderemos ter a certeza de que fomos salvos depois da morte. A mesma coisa que os católicos acreditam. Mais uma vez, um catolicismo junto com os arminianos. A certeza da salvação é uma graça compreendida dentro da doutrina soteriológica calvinista. Porque nós cremos que a eleição ela é imutável. Ok? Mais alguma pergunta? Se não, vamos orar mais uma vez e encerramos. Obrigado, Pai, pelo tempo aqui juntos. Nós te louvamos porque hoje nós não pudemos transmitir essa mensagem, essa aula, mas rogamos que em breve o Senhor nos permita fazer isso, para que mais pessoas possam ouvir da Tua palavra e compreenderem melhor aquilo que o Senhor revelou ao Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa noite.